10 hábitos que prejudicam a sua saúde mental. Primeiro, preocupar-se em excesso com o futuro. Todos nós nos preocupamos, mas em excesso pode atrapalhar a nossa produtividade, o humor e a qualidade de vida. O que fazer para não se preocupar tanto com o futuro? Faça uma lista, enumere todas as suas preocupações. Você vai ver que tudo o que te aflige, todas estas preocupações não são tão grandes assim. Ao mesmo tempo, fazer uma lista das suas preocupações é útil para pensar no que pode ser feito para que nenhum destes itens te incomode no futuro. Confie em Deus. Suas orações, busque a proteção de Deus para o seu futuro. Confie em você mesmo e na sua capacidade. Segundo, cobrar-se excessivamente. Há uma certa pressão social para acumularmos novas conquistas, principalmente materiais. A cada ano que passa, um salário maior, um carro melhor, um apartamento maior. A ambição, que em certa dose pode ser algo bom, acaba tomando proporções altas demais e injustas. Pare de se cobrar tanto. Não sinta a necessidade de percorrer caminhos pré-estabelecidos. As pessoas são diferentes, as trajetórias também. Ande no seu ritmo e não se compare com os outros. Terceiro, avaliar-se de forma negativa. Quem nunca teve pensamentos negativos sobre si mesmo? O problema de ter pensamentos negativos é que eles afetam diretamente as nossas emoções, pois, dependendo da informação gerada pela nossa mente, podemos sentir em um só momento sentimentos de raiva, tristeza, medo, ansiedade, culpa, vergonha, impotência, enfim, uma avalanche de sensações que podem afetar a nossa saúde física e psicológica. Como evitar os pensamentos ou uma avaliação negativa? Todos os dias, combata os pensamentos ruins. Identifique as fontes do pessimismo. Seja uma pessoa mais otimista. Procure relaxar mais. Sempre que surgir na sua mente um pensamento negativo, substitua por um positivo. Viva sem as reclamações. Dê atenção para o que realmente importa. Faça relaxamento, meditação, conecte-se mais com a natureza, se relacione mais com Deus. Cultive a gratidão. Proteja-se de pessoas tóxicas ou negativas. Siga sua paixão e viva intensamente cada dia. Comece o seu dia respirando profundamente e agradecendo por mais um dia de vida. A gratidão gera pensamentos positivos e otimismo para o dia. Quarto, tentar agradar sempre as pessoas. Querer agradar a todos é um desgaste desnecessário. Quando procuramos a todo custo agradar a todos, acabamos deixando de agradar a nós mesmos. Não diga sim quando você quer dizer não. A assertividade é uma capacidade que a pessoa tem de dizer não. Expressar o seu desacordo, colocar uma posição contrária para se opor em situações conflitantes. O assertivo é uma pessoa que é capaz de expressar seus sentimentos. Querer agradar a todos tem um grande custo emocional que é inevitável, pois acaba com a autoestima, com o amor próprio e com a determinação. Por isso, precisamos nos proteger e tomar as devidas precauções para revestir a nossa essência e não sofrer inutilmente. A chave está em, muitas vezes, dizer não quando necessário. Quinto, não gerenciar o seu tempo. Como administrar o tempo no dia a dia? Planeje o seu tempo. Na vida profissional, social ou intelectual, o planejamento sempre é eficaz. Um dos segredos de administrar o tempo é o planejamento. Antes de começar qualquer projeto, qualquer atividade, planeje antes, por mais simples que este projeto seja. Evite o uso exagerado de redes sociais. Mantenha o horário de algumas tarefas. Separe tarefas rotineiras em horários pré-estabelecidos e evita interrupções. À noite, faça uma lista das tarefas e compromissos que você tem para o dia seguinte. Divida estas atividades em pontos específicos, como urgente, importante ou circunstancial. Sexto, pensar demais no passado. Pensar demasiadamente no passado pode trazer consequências negativas para sua mente e suas emoções. Viver
Pensando demais ou focado em muitas lembranças do passado é se limitar, porque a pessoa que de alguma forma não aproveita o dia a dia não está aproveitando o seu presente, o seu momento de experimentar. Porque a vida não tem a ver com lembrar, mas com agir. Não fique preso ao passado, caminhe para a frente. Recordar é uma parte inerente da vida e muitas vezes é inevitável, seja para o bem ou para o mal. De certa forma, as memórias são uma maneira de nos apegarmos ao que amamos, a quem somos e ao que não queremos perder, por tudo o que nos marcou profundamente. A psicologia nos adverte que o esquecimento é necessário para salvarmos as memórias relevantes. A chave para viver mais do que lembrar consiste em pensar, imaginar e esperar menos. Aceitar o que temos e nada mais. Viva o momento, sem se deixar distrair pelas armadilhas da sua mente. 7. Omitir suas emoções. Não omita as emoções, principalmente para você mesmo. Não passe a vida tentando ser aquilo que você não é. Seja sincero, busque a clareza, o crescimento, o amadurecimento. Saber expressar a dor emocional de maneira adequada em nossas vidas e relações pessoais é, portanto, muito importante, porque ao negligenciar essa tarefa, momentos de crise podem agravar os problemas em que estamos envolvidos. Explosões de raiva descontrolada, hostilidade injustificada, adoção de um derrotismo paralisante. São estados psicológicos que podem nos afundar ainda mais se não os manejarmos bem. Se tentarmos negar ou omitir o que nos faz sentir mal, é mais provável que, no momento mais imprevisto, isso nos leve a agir de maneira inesperada e difícil de controlar. Emoções sempre encontram vazão através de nossas ações e na maneira como nós nos expressamos, e é melhor estarmos preparados para modular, mesmo um pouco, aqueles momentos em que nosso lado emocional assume o controle. Seja no trabalho ou no seu relacionamento conjugal e familiar, descarregue as tensões de maneira equilibrada e com diálogo. Tenha uma explicação preparada sobre o que está acontecendo com você. Lembre-se em controlar o seu tom de voz durante o diálogo. 8. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Segundo especialistas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo faz mal para o cérebro. Isso pode diminuir o seu poder de memória e até mesmo o QI. Esse esforço do cérebro para se concentrar em várias atividades ao mesmo tempo também libera o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, gerando ainda mais ansiedade. Querer abraçar o mundo não só nos deixa mais estressados, como também menos produtivos. Então, devemos encontrar a melhor forma de organização das nossas tarefas para que traga mais benefícios e menos desperdício de energia. A prática diária de meditação ajuda você a desenvolver o foco, a atenção e a concentração em apenas uma atividade. E isso vai refletir no seu trabalho, no seu dia a dia. 9. Assumir compromissos que não é da sua responsabilidade. Muitas vezes nos sentimos sufocados por cobranças e responsabilidades que não nos cabem. Isso acontece não somente no trabalho, na relação com parceiro amoroso, na relação com amigos e também com familiares. Evite assumir compromissos que não são da sua responsabilidade, evitando assim uma estafa ou cansaço mental. 10. Não praticar atividades físicas ou de lazer. Levar uma vida sedentária compromete muito a saúde mental. O nosso corpo foi feito para movimentar-se e, se essa energia não é liberada, transforma-se em maléfico. Ficar muito tempo parado aumenta sua ansiedade e pode te deixar irritado. Para começar, procure uma atividade física de baixa intensidade. O lazer também promove a estimulação de nossos centros cerebrais de recompensa associados ao prazer. Essas são as mesmas regiões do cérebro estimuladas como nos deliciamos com um saboroso alimento, quando experimentamos a paixão, quando compramos algo novo e muito desejado, quando solucionamos um problema.
A ativação desses centros leva à liberação de uma série de neurotransmissores como a dopamina, serotonina e endorfina, e que estão associados à sensação de prazer. A maioria das pessoas se sente bem depois de fazer atividade física, uma simples caminhada, por exemplo. Há várias hipóteses levantadas pela ciência e pelo senso comum que explicam este fato. O exercício físico ajuda a esquecer pequenas frustrações diárias, reduz a tensão muscular e estimula a produção de endorfinas. Praticar atividade física ou um lazer faz bem para a mente porque melhora a saúde cerebral, previne o acidente vascular cerebral, reduz risco de demência, melhora o humor, aumenta a motivação e promove a neuroplasticidade, ou seja, fortalecem as conexões neurais e estimulam as células-tronco recém-nascidas a se dividir e se transformar em neurônios funcionais no hipocampo, o que previne o atrofiamento dessa área do cérebro relacionada à memória. Um cérebro ativado pelos exercícios favorece a neuroplasticidade e a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Com todas estas dicas, eu acredito que eu pude ajudar você a cuidar melhor da sua mente. Viva bem, viva com saúde.